Glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma palavra singular para a sua vida hoje. Vou falar sobre a singularidade de Deus. O nosso Deus é um Deus singular. O nosso Deus é um Deus único. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é um Deus poderoso. E eu quero falar sobre isso para a sua vida, que você se fortaleça nessa mensagem. Diante do Deus que você adora. Diante do Deus que você crê. Diante do Deus em que você derrama a sua vida. A palavra de Deus lá em Isaías 43:11. Abra comigo. Lá no livro do profeta Isaías. Capítulo 43, verso 11. Depois a gente vai passear um pouquinho por Isaías, mas o principal aí é esse 43, verso 11. Olha o que ele diz aí. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Senhor Deus maravilhoso, diante da tua palavra, uma palavra poderosa para as nossas vidas, uma palavra poderosa não só para a história do mundo, mas até para o mundo atual, em que muitas pessoas têm adorado ídolos, muitas pessoas têm adorado outros deuses e se esquecido que o Senhor é o Deus verdadeiro e que fora de ti não há salvação, ó Pai. Em nome de Jesus, fale conosco neste domingo. Amém. Amém. Há muitos deuses nesse mundo, mas um só é o Deus vivo e verdadeiro. Há muitos ídolos nesse mundo e as pessoas podem até idolatrar a si mesmo, idolatrar o dinheiro, idolatrar a fama, idolatrar pessoas. Muitas vezes o inimigo, o diabo, ele engana muitos, trazendo motivos de idolatria. Há muitos altares na terra, mas um só trono no céu. Somente um. Há muitas religiões inventadas pelos homens, mas somente uma revelada por Deus. Somente uma foi revelada pelo próprio Deus ao homem. Há muitos caminhos que o homem pode pensar ser direito, mas um só que conduz a Deus. O seu próprio filho disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ou como o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Há muitos caminhos, mas só um caminho conduz a Deus. A singularidade de Deus é a verdade destacada no verso aqui em pauta. É o próprio Deus quem se apresenta. Faz questão de enfatizar que Ele é o único e não tem concorrência. Pode ter fake, pode ter falsos, pode ter inventados, mas verdadeiro só há um Deus. Ele é o Senhor e ninguém pode desafiar o seu poder. Todos que tentaram ao longo da história nem existem mais. Todos que enfrentaram ou disseram algo já não estão mais vivos. Uma vez, certa banda de rock, no seu protagonista, ele falou assim: hoje nós somos mais conhecidos do que Jesus Cristo. Logo ele morreu. Certa vez, depois da ditadura no Brasil, aquele que queria ser o presidente falou: nem Deus me impede de subir a rampa do Planalto. Uma doença não deixou nem ele chegar à rampa. E Tancredo Neves faleceu. E José Sarney se tornou presidente após a ditadura. Às vezes, muitos tentaram ser igual.
mas somente Ele é o soberano do universo, e ninguém pode abalar o teu trono. Quando nós olhamos para as circunstâncias, ou para o tempo, ou para a política, ou para os problemas, às vezes a gente acha que Deus não tem as coisas sob controle. Mas o controle de Deus não está sobre as coisas que o homem criou, sobre o sistema desse mundo. O controle de Deus está sobre as coisas que Ele criou. Ele sustenta o universo o qual Ele criou. Ele sustenta a vida o qual Ele criou. Ele é quem traz as coisas à existência. Ele é o Salvador e nenhum outro pode dar esperança ao ser humano. E é interessante quando ele fala aqui, e fora de mim não há Salvador. E aqui a gente vê, né, Deus e o Senhor Jesus Cristo, que também é Deus. A gente vê a triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fora dele não há salvação. A salvação está em Jesus, o seu Filho, que quando falava com os discípulos, falava, olhe para mim, e vocês verão a Deus. Olhe para Ele, olhe para Cristo. Ó, quão enganoso é o coração do homem, capaz de fazer de si mesmo imagens, esculturas, prostrar-se diante de deuses falsos e fabricados, com as suas próprias mãos, como se esses deuses falsos pudessem salvar alguém. Quando nós estamos adorando uma imagem, nós estamos sendo enganados. Quando nós estamos colocando algo entre a nossa adoração e Deus, nós estamos sendo ludibriados. Precisamos entender esse processo. Duas verdades estão destacadas nesse texto. A primeira é que Deus é o único Senhor. Somente Deus pode perdoar pecados. Isaías 38:17 fala assim: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste minha alma e livraste-me da cova da corrupção. Sabe, é interessante, Deus perdoando. O Senhor livra-nos da cova da corrupção, lançou todos os seus pecados para trás. É o Senhor quem é capaz. Nós podemos vencer como o rei Ezequias um dia venceu, recorrendo a Deus através das suas orações. E ele vence. É o amor de Deus que nos traz alento quando cruzamos os vales difíceis da vida. É o amor de Deus que traz alento para as nossas vidas. É o amor de Deus que traz alento para a nossa história. É o amor do Senhor. Não é verdade, Gu? É o amor do Senhor que traz alento para cada um de nós. É o amor que cuida. O coração do homem é enganoso. Se nós acreditarmos somente naquilo que nós fazemos, ele é enganoso. As duas verdades, primeiro aqui, Deus é o único Senhor. Ele governa os céus e a terra. Ele levanta reinos e abate reinos. Ele tem as rédeas da história. O nosso Deus tem as rédeas da história. O nosso Deus tem todo o poder. Diante dessa palavra que fala, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Uma primeira verdade é essa, que Deus é o único, Deus é o Senhor. E a segunda verdade é que Ele é o único Salvador. Somente em Jesus nós temos salvação. Somente em Jesus nós temos a nossa esperança. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus. Somente Jesus pode nos salvar. Somente Jesus pode trazer a esperança ao nosso coração. Somente Jesus
pode cuidar da nossa história. Somente Jesus, o Filho de Deus, pode nos salvar. E Ele é a esperança para as nossas vidas. A palavra de Deus diz lá em Isaías também 43, 2, um pouquinho antes: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares uma dificuldade, Deus é contigo. A vida com Deus não é uma vida isenta de problemas, de conflitos, de dificuldades, de desertos, de prova. Mas uma coisa é inevitável: se nós tivermos Deus na nossa vida, Ele vai nos acompanhar em cada luta. Ele vai nos acompanhar em cada momento de dificuldade. Ele vai nos acompanhar em cada momento das nossas vidas. Há uma Canaã celestial preparada para aqueles que o temem. Nós vamos atravessar rios transbordantes, com as dificuldades que Ele nos impedem, mas com a força do Senhor, porque Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus das nossas vidas, Deus que nos perdoa, Deus que nos sara, Deus que nos lava, Deus que nos purifica, Deus que nos santifica, Deus que derrama das tuas promessas sobre a nossa vida. Quero deixar essa palavra para o seu coração hoje, que você possa confiar nesse Deus que é único, nesse Deus que é santo, nesse Deus que é verdadeiro, nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que olha para a sua vida, olha para a sua casa e traz salvação e esperança para aquele que teme a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, vem com teu Espírito Santo, toca as nossas vidas, Senhor, neste domingo. Peço que o Senhor possa abençoar o nosso coração, abençoar as nossas vidas, trazer salvação para a nossa casa, e que a presença do Senhor, o livramento do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, Pai, e que de maneira preciosa o Senhor possa consolar, abençoar o nosso coração. O consolo é fruto do perdão. O consolo é o resultado de uma reconciliação com Deus. Que o Senhor traga esperança para as nossas vidas, para que nós possamos confiar em um único Deus e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.